Começo com esta imagem que, olhando para, ou estudando a fenomenologia do olhar, olhando para trás, esta imagem surge do iluminismo, a era da razão, a origem do estudo sobre o olhar como ferramenta não só de percepção, mas ferramenta passiva e ativa de captação de conhecimento e modelo de poder, de percepção e de controle. Esta imagem representa o olho de Deus, o olho de observação sobre o que pode ser observado, portanto, o olho providência, exatamente, que pretende, que foi um símbolo usado extensivamente durante o iluminismo para representar como símbolo da religião cristã e como símbolo de poder e de observação sobre o passado. Depois, passando à frente, um mecanismo, este é o panóptico do Jeremy Bentham, é a transformação do olhar como um mecanismo arquitetónico de observação e de vigilância. Isto é um projeto de uma penitenciária corresponde a várias camadas circulares, com uma torre central, onde permaneceria o diretor da penitenciária, que observar os presos, sem que eles pudessem ter consciência de que estavam a ser observados, eles tinham percepção que estavam sob observação durante 24 horas por dia, o que permitia com que essa percepção permitia com que eles não causassem confusão dentro da penitenciária. Essa observação quase que só por conceito e por imposição permitiu o controle sobre o que passava neste edifício. Na mesma altura estava a ser estudado o panóptico como um mecanismo de projeto, surgiu o panorama como percepção, como a captação de um sujeito sobre um objeto, que seria a paisagem. Essa captação é transmitida por um quadro com 360 graus que permitia dar a ilusão de estarmos a ver a paisagem. Essa ideia de observação já filtrada pelo sujeito é aplicada então num edifício onde toda a ideia de paisagem gira em torno do interior do edifício, sendo uma paisagem não real, sendo já uma filtração entre um autor e a sua maneira de expressar essa sua intenção. Depois, o olhar cria este paradoxo de uma certa contradição, que quando nós observamos, nós nunca nos conseguimos observar aos próprios, estamos sempre a observar um objeto, um sujeito exterior. Esta peça é interessante porque consegue pôr-nos numa situação em que nós estamos a observar-nos a nós próprios. Esta contradição da observação permite então analisarmos a nós como sujeito, ou melhor, nós como objeto, e cria um ponto em que o sujeito é igual ao objeto. Portanto, existe esta contraposição de momentos focados num só ponto. Portanto, neste caso, o observador observa-se de costas no monitor, está-se a observar a si próprio, está a observar uma pessoa que supostamente ele não conhece, mas que conhece no fundo, ele não se conhece interiormente, porque eu creio que o sujeito só pode ser entendido, ou melhor, sob a fenomenologia do olhar, o sujeito é entendido por outras pessoas e não por nós próprios. Isto depois, transportando para a arquitetura militar, a vigilância é uma forte fonte de poder ao longo da história da arquitetura militar, principalmente nas torres de homenagem e todo o tipo de torres, que não só pretendiam ser pontos de fortificação e de defesa, mas que conseguiam observar todo o território e ter um controle de vigilância sobre todo o espaço em redor. A Torre Eiffel porquê? Porque é o único ponto, segundo Roland Barthes, que só estando na Torre Eiffel é que nós não observamos a Torre Eiffel. Portanto, existe também este paradoxo da visão. A Torre Eiffel, que é um marco na cidade, que conseguimos visualizar de todos os pontos da cidade, é o único ponto que não nos vemos quando lá nos encontramos. Mas quando nos encontramos, temos o contraponto que é a observação de toda a cidade e do panorama e da paisagem.
Portanto, existe a Torifel cria também este paradoxo da vigilância e da posição entre o sujeito e o objeto analisado. Las Meninas, Velázquez. Este quadro vem também justificar este conceito do paradoxo da vigilância, em que o autor está a pintar a si próprio, o autor está no momento em que está a pintar e coloca-nos numa posição em que encontramos um reflexo ao fundo, desse reflexo que supostamente deveríamos ser nós, que somos o observador do quadro, são outras pessoas, são os reis, e então ele quer nos colocar na posição dos reis. Portanto, nós estamos a ver um quadro que cria um desequilíbrio que não pode, uma situação não pode acontecer, mas cria esta observação entre um sujeito e um objeto, e esse contraponto e este paradoxo. Finalmente, a imagem do falso espelho, porque o olhar também nos mente e não nos permite-nos observar e aprender e absorver conhecimento. É uma fonte de poder, é a fonte da razão e permite com que nós absorvemos o conhecimento que passa à nossa volta, mas nunca nos conseguimos olhar e termos a percepção de nós próprios. Isto vem agora, de certa forma, agarrar ao projeto da parte prática, principalmente no território. O território também, aqui uma imagem de Alto Alentejo, marcado por pontos de frutificação e que conseguem proteger si próprios através do domínio da vigilância do território. Portanto, esses pontos saem os próprios, observam-se a si próprios e conseguem ter a percepção do território. O meu projeto justifica-se através de uma análise histórica do lugar, de análise de cartografia e também territorial, através de um possível plano de expansão da fortaleza da Germânia, que coincidia com os limites da própria freguesia da Germânia, que nunca foi realizado, mas que esta cartografia justifica os melhores lugares e os melhores pontos de defesa do próprio território e do próprio limite. Que é esta linha, colocamos 7 baluartes que no território, que delimitam este território com esta fronteira, este limite, mas também observam o território e têm um controle sobre ele. Esta imagem, por acaso, não percebi, mas que pretende demonstrar a ideia da colocação de 7 torres na paisagem, que criam esta imagem de limite sobre o território, mas também de peças que observam o território constantemente e que se observam a si próprias. Sempre, criando também este paradoxo, porque as torres são sempre iguais, exteriormente, só apenas com uma entrada anónima de alçados cerrados, cria este contraponto em que, quando estamos numa torre, não observamos outra e essa torre parece-nos ser uma que nós já tivemos ou nunca tivemos, ou parece a torre que nós estamos. Cria esta contraposição de observar e de ser observado através do paradoxo da própria vigilância. Aqui consegue-se perceber o próprio limite que as torres fazem no território, corresponde ao limite da própria freguesia, corresponde a este espaço territorial que eu interessava em trabalhar com o território, não com um objeto, não tem que criar um objeto, mas um não objeto, um território que seja ele um espaço de mais forte interesse, que é o próprio território da Germânia, que é fantástico, que os meus colegas também que já lá tiveram sabem, é fenomenal o espaço, e eu crio este limite para poder apreciar também esse espaço, essa fronteira. Das próprias torres consigo apreciar um plano, o território é feito de estabilidade e estabilidade. Eu crio planos de paisagem no próprio terreno para criar essa estabilidade no território. Planos de árvores que são locais, criam planos, criam espaço territorial, criam espaço na paisagem, permitindo entradas de luz no próprio território, não criando um percurso, mas as pessoas criando o seu próprio percurso através das árvores para chegar às torres. Portanto, essa ideia natural do próprio território se manter como está e das torres continuarem lá como sempre lá estivessem. Esta ideia de permanência de tempo
de desgaste, de matéria que sempre se encontrou lá, são essas cores. Agora vou falar das cores, vou analisar 4 cores, não vou analisar 7, por falta de tempo, mas cada cor contém espacialidades diferentes, todas seguindo uma própria regra. Algumas só contêm espaço, outras contêm multiplicidade de espaço, como esta que contém várias espacialidades complexas. Aqui uma linha que pretende cerrar o espaço, mas que não pretende dar a noção de paredes, mas de espessura de massa. A luz zenital atravessa o edifício, a torre, iluminando os vários espaços de exposição. Aqui o corpo consegue-se perceber o desfazamento entre os volumes criados por essa própria matéria, e os espaços sombrios, mas também espaços de luz que são criados através da luz zenital. Como já falei, os ossados são um pouco anónimos, uma porta marca a entrada, sem qualquer tipo de vão, um volume monolítico de matéria que se encontra na paisagem. Isto é uma imagem que mostra como se rasga o espaço para chegar a um pátio central, e aqui como um espaço de exposição poderia ser com uma luz que quase faz um desenho do rasgo que se encontra na cobertura. 5 minutos. Portanto, as coisas vão se desenvolvendo de maneiras diferentes, mas sempre tendo esta ideia e mantendo-se rigorosamente ao conceito de que são monolíticos, a luz atravessa os espaços, ilumina, tem uma sala, várias salas, que o que eu pretendia era que isto fossem estruturas que se mantivessem no território e que não, se algum dia deixasse de ser um museu, mas que conseguisse sobreviver pela sua qualidade espacial. Eu acho que é importante que os objetos, as peças se mantenham e consigam sobreviver à passagem do tempo e que consigam suportar vários problemas ao longo da passagem do tempo. Portanto, várias espacialidades, vários espaços, às vezes um espaço apenas, ou um centro genital. Aqui imagens das outras cores que não coloquei, não apresentei. Construtivamente, eu quis que o projeto fosse, a radicalização do projeto, tanto são monolíticos que estão na paisagem, são volumes que permanecem lá, ou que transmitem a ideia de permanência desde muito antes até ao longo dos tempos. O volume é a matéria tão estrutural. É feita uma cofragem de madeira que é reaproveitada e que vai sendo retirada e que vai criando uma ideia de desgaste ao longo da torre. Esta é uma vista sobre a paisagem com as torres colocadas, criando esta ideia do perímetro e do limite sobre a paisagem. E pronto. Eu acho que vou falar um pouco, mesmo muito pouco. Vou dizer que é um trabalho muito complexo. Está muito bem definido, não só esta peça, tem a parte teórica e tem toda a parte prática do projeto, muito ligadas com estes eventos que estão aqui hoje, e também do modo como o Alexandre nos apresentou este trabalho. Eu valorizo imenso os alunos que conseguem falar sem ler e conseguem falar destes assuntos todos. E mesmo a parte mais teórica de enquadramento do tema, o Alexandre conseguiu falar naturalmente dela. Isso eu acho que é impecável, o que significa que as coisas estão enraizadas, estão assimiladas e são usadas com naturalidade. E por isso, acho que aquilo que eu já suspeitava, que era a riqueza
intelectual e a riqueza do tema deste trabalho está aqui muito presente. E hoje, e depois da apresentação, ainda ficou mais clara. Eu acho que é um trabalho de grande sensibilidade com aquele território. Há bocadinho eu falava com a sua colega sobre a Torre dela e tinha dúvidas se aquela torre não teria ali um problema de escala. Quando olho para as suas 7 torres, eu percebo que elas têm, é como se elas já lá existissem. É uma sensação que dá quando olhamos para estas peças e quando olhamos para os desenhos. Talvez porque elas, de facto, surjam de uma leitura e de uma interpretação daquilo que podia ter sido. E, portanto, de facto, aqui a história e a investigação entra como grande ajuda para encontrar a posição exata destes elementos na paisagem, porque, de facto, ela já estava planeada usando a topografia, usando o próprio caráter do próprio território e, portanto, no fundo, é reconhecer esse valor que ele tem a partir daquilo que já está protegido e pôr uma coisa nova, mas que ao mesmo tempo pareça que sempre lá esteve. Eu acho que estas torres, estas 7 torres, não entram em conflito com a paisagem, não entram em conflito com a muralha, são de facto estes espaços que parecem intemporais, que parecem sempre mais terrenos. Pela materialidade, pelo seu desenho, pelo modo como se misturam no próprio território e até valorizam. Eu estou a olhar para aquela imagem e aquele elemento na paisagem parece que é um elemento que valoriza aquele território. Eu acho que a arquitetura deve sempre valorizar. E, portanto, acho que estas são todas elas, as torres são todas muito bonitas. Há uma coisa que não fica clara, que é a relação entre elas. Se eu acho que, por um lado, elas estão bem presentes, não está muito demonstrado aqui nesta apresentação, mas eu acredito que provavelmente esteja pensado, gostava que falasse um bocadinho mais sobre isso, desta relação, de que forma é que nós podemos, a partir de uma, olhar para as outras, contribuir para a caracterização do espaço de cada um em particular. Ou seja, como é que o todo pode enriquecer a parte. Eu olhava para estes desenhos e lembrei-me de uma peça que vi no ano passado, Ana Escapou no Hyde Park, em Londres, que era uma peça, que eram 4 peças, 4 esculturas, 4 espelhos. E o que eu achei impecável foi a relação que se estabelecia em determinados pontos do parque entre os 4 espelhos. E eles eram peças autónomas, mas dependiam umas das outras para funcionar. E, portanto, gostava que me falasse, se calhar, um bocadinho só sobre a sua ideia, que não ficou aqui clara, sobre esta relação entre as partes. Mas, enfim, há outra coisa também que me parece muito importante, que é esta parte teórica do trabalho é uma síntese, tal como o projeto é uma síntese. E, portanto, não tem palha, nem tem coisas a mais, nem tem coisas a menos. Tem aquilo que é essencial para explicar o projeto. E, portanto, é uma base teórica que serve de suporte ao próprio trabalho. Diz aquilo que é importante para enfatizar aquilo que, de facto, é essencial também para o projeto. E, por isso, este lado de síntese que existe na investigação e que existe no ato de projetar é uma coisa que eu acho que o Alexandre também tem e também está aqui a demonstrar. Portanto, eu não queria dizer muito mais, muitos parabéns pelo trabalho. Queria só que me falasse, que me explicasse um bocadinho esta relação entre elas. Bem, as torres relacionam-se umas com as outras, primeiro pela sua aparência exterior,
pela sua altura, têm todas 15 metros a contar da cota do subsolo, algumas escavam mais para baixo para procurar espaço e para procurar a luz que também entra. A relação que existe entre elas é a relação do próprio sistema que define o próprio território e é a relação da característica dos próprios espaços entre elas, que são espaços alguns de ampla espacialidade, outros de menos espacialidade, mas todos os espaços contêm a luz vital que vem de cima, que vem iluminar os espaços, contém esta ideia de escavação e de massa, de peso como se estivessem lá, a torre estivesse lá e alguém tivesse escavado a própria torre para encontrar os espaços, e contém esta relação de que o percurso pelas torres até chegar à cobertura permite a descoberta do território que é